Então, nós estamos falando aí, acabamos de falar a segunda frase e vamos falar a terceira frase. Também não sabemos, caso sobrevivam, como irão viver e superar os obstáculos herdados das nossas impossibilidades atuais. Essa é tão complicada quanto a primeira frase, quando ele fala da necessidade, das necessidades, quando ele fala das impossibilidades atuais, aqui eles estão simplesmente se referindo ao processo de evolução. Eles sempre foram seres que não conseguiam produzir uma análise filosófica daquilo, do que quer que seja. Que como a maior parte desses seres, eles foram produzidos com uma finalidade, tal qual as quase 250 mil famílias de biodemos, né, esses seres eles foram produzidos com uma finalidade específica, tá? Para testar algo específico. Aí eu vou testar esse gene aqui. Então eu produzia lá 1 milhão, 10 milhões de seres para ver se todos eles tinham o mesmo comportamento em relação àquela genética. Aí, aquilo ali, eles verificavam que todos eles tinham o mesmo tipo de comportamento que aquilo que não tinha modificado a genética. Então, aquilo ali era colocado dentro de um local e aprisionado e largado lá. Era assim que esses seres se comportavam. Entendeu? E aqui é bom a gente olhar para vários aspectos dentro dessa frase, né? Então, caso sobrevivam. Por quê? Porque não havia certeza de que, em surgindo algum tipo de forma de vida, essa forma de vida iria sobreviver. Tá? Como irão viver e superar os obstáculos herdados, e aqui, o herdados aqui, está falando de genética, pura química dos nossos corpos físicos. Tá? Então, quando eu falei que nós temos armazenado e guardado na nossa genética toda essa história aí, aqui ele está sendo bem claro para a gente. Quem produziu essa mensagem. E, por incrível que pareça, ninguém assina essa mensagem. Ninguém. Não tem aqui Morrensô, não tem aqui Fenvan, Zezinho das Couve, não tem. Então, esse texto pequeno aqui é representativo de todas as espécies Fenvans. Tudo aquilo que foi produzido. Tá? É por isso que ninguém assina. Se algum dia o Rogério se dispuser a pesquisar em algum momento isso aí, ou algum de nós, estando fora do corpo, conseguir acessar esse tipo de informação, isso vai ser fantástico. Isso vai ser fantástico. Tá? A quarta frasezinha. Pretendemos que sejam 3 os fornos formadores que surgirão entre a nossa realidade e aquela na qual vocês receberão esta mensagem. Então, os 3 fornos, é aquilo que eu falei logo lá no começo, né? Eles foram lançados, foram produzidos. Como que eles foram produzidos? Como é que você pega 3 estruturas mastodônticas, 3 praticamente mini universos, e você transfere da realidade do Brahmaloka para essa realidade intermediária. Quem se der ao trabalho de ler aquelas 14 páginas lá, ou que se deu ao trabalho de ler, ou conseguiu ler, eu levanto possibilidades. Essa região intermediária entre a nossa realidade e a realidade Fenvan,
eles precisaram primeiro descobrir que essa realidade, essa faixa de realidade existe. E em descobrindo que essa faixa de realidade existe, conseguir produzir nessa faixa de realidade algo que se assemelhe a uma espécie de partícula atômica ou subatômica que pudesse agregar a ela outras partículas atômicas ou subatômicas. Eu estou falando em termos hipotéticos, tá? Porque átomos, realmente, nós vamos falar aqui da nossa realidade. Mas estou falando algo que seja intermediário entre a nossa realidade e o universo antimaterial. Só que, pior, aquilo que fosse sendo produzido, ele teria que trazer na sua codificação quântica, ou seja, nos seus meios de superposição quântica, possibilidade de colapsarem algo que não pertencesse nem à nossa realidade e nem à realidade do Brahmaloka. E pior, em conseguindo colapsar esse tipo de partícula, ela fosse autorreplicante. Autorreplicante. O que é isso que eu estou querendo dizer, autorreplicante? Que ela pudesse, por si só, captar outras partículas, construir algo idêntico àquilo que ela já tinha construído e produzir esse algo idêntico. E fazendo isso, até juntar uma massa que pudesse representar algo que se assemelha a isso que o Rogério chama de fornos replicadores da vida. Vocês conseguem imaginar, ou dá para fazer ideia, de quanto tempo esse tipo de operação durou? Só uma pergunta. Não poderia simplesmente do hiperespaço essas estruturas terem mudado de fase? Lembrando que o Valhalla, né, que é onde foi encontrado mensagem tal, depois foi chamado Shambhala, quando o Enos Bel e os outros biodemos se astralizaram e foram para lá. Será que não fez um movimento contrário da astralização, já que essa estrutura está num hiperespaço, numa dimensão intermediária, né? E assim como tiveram portais entre o Brahmaloka e o Goloka, né, entre o universo antimaterial e material, essas estruturas elas terem sido transportadas inteiras através de uma espécie de portal, ou foram um processo de astralização reversa, talvez? É possível, é possível. Veja, a gente não pode esquecer o seguinte, Morrenso era um monstro. Era um monstro. Era uma criatura que era um monstro de intelecto, de percepção. Ele tinha todo o volume de conhecimento de cada um dos seres trimurtianos, tinha o volume de conhecimento produzido por ele próprio em cada um dos experimentos que ele fez ao longo de milhões ou até 1 ou 2 bilhões de anos, e tinha o volume de conhecimento repassado a ele por Moros. Então, eu considero ele um monstro. Um monstro. Tá? Eu chego a mencionar, eu não sei se é nesse próprio texto aí, para mim, ele era um super, hiper, mega multicomputador quântico, tá? Com uma capacidade que nós vamos demorar, como seres humanos, muito tempo para poder produzir sequer algo que chegue a 10% da capacidade dessa criatura de processar a informação. Então, diante disso, Cristiano, penso que essa também é uma possibilidade de eles terem desenvolvido um aparato tecnológico em que eles transportaram aquele monstro, tá? Aquele monstro de uma vez só, com um grande volume de energia, e simplesmente quando ele chegou nessa dimensão intermediária, ele conseguiu o quê? Anular os efeitos tanto do Brahmaloka como do Buloka. Então aqui esses 3 fornos ficaram ali, parados,
estacionados dentro dessa dimensão intermediária.